queria encorajar, se você não tem uma Bíblia, eu queria encorajar você a comprar uma Bíblia. É importante que você tenha na sua casa uma Bíblia. Pega aí a sua Bíblia, vamos declarar: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta por gentileza, abra o seu coração, abra também a sua Bíblia, Lucas, capítulo 4, verso 16. Lucas 4, 16. A palavra do Senhor em Lucas 4,16 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e sentando-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vamos orar? Ore por mim, estenda as mãos para cá. Ore pelo pastor, ore pelo Danilo, ore por essa mensagem, ore por nós, ore para que a gente consiga tocar de fato o seu coração. Ore para que quem estiver em casa ou depois desse culto, assistindo esse culto gravado depois, possa ser tocado por essa palavra. Ore, mas ore mesmo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai. Senhor Deus, que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, Pai. Ó Deus, a nossa fé, ela quer ser apoiada no poder do Senhor, na glória do Senhor, na unção do Senhor, não na sabedoria humana. Por isso, Pai, vem, Senhor, que a unção que está sobre nós, que a unção dos santos, que nos conduz à verdade, possa nos conduzir mais uma vez à plenitude da Tua verdade, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero falar hoje sobre o propósito da unção. A unção, ela tem alguns propósitos. Eu vou falar de um hoje. O propósito da unção de Deus sobre nós. Aqui nós estamos vendo o próprio Jesus, que estava começando o seu ministério, que nós chamamos de ministério terreno. Ainda não era conhecido publicamente como um grande homem de Deus, né? Até então não sabiam que ele era o Messias, que ele era um grande homem de Deus, um pregador, alguém que ia trazer libertação. Ninguém sabia nada disso. Mas quando ele pega na sinagoga para ler,
E deram para ele, perceba que não foi ele que escolheu, deram para ele dentro de um propósito. E quando você percebe os detalhes bíblicos, isso é lindo, porque Jesus está se manifestando. Ele ainda não havia pregado uma mensagem, mas quando ele está se manifestando, ele vai se manifestar publicamente quem ele é em Deus. Ele entra na sinagoga para ler, e o rolo, os irmãos, nós estamos dando isso aqui, inclusive nas quartas-feiras. A Bíblia não era nesse formato de versículos e capítulos, não tínhamos ainda o Novo Testamento. A Bíblia era como que rolos em pergaminhos, né? E eram livros separados um dos outros. Então o assistente escolheu qual livro que ia dar para ele, pegou o de Isaías, colocou na mão e ele abriu. Não tinha capítulos, versículos, era uma escrita em sequência, era uma escrita como escrevem cartas, por exemplo. Então ele abriu, quando ele abriu, caiu o texto, ele começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim. E quando ele terminou de ler, ele falou assim: se cumpre hoje essa palavra. Olha como Deus governa as coisas. Ele poderia ter recebido na mão qualquer texto, mas ele recebe exatamente o texto de Isaías 61. Você pode ir lá comigo, Isaías 61? Vai lá, Isaías 61. É o texto que Jesus recebeu. Aliás, é o texto que ele abriu para ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha o texto que ele vai abrir, Isaías, ele vai abrir o rolo de Isaías, ele vai ler o que para nós hoje é Isaías 61, 2, depois que foram colocados versículos e capítulos. E ele começa a dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para o propósito da unção, pregar boas novas. Enviou-me a curar, a libertar, a proclamar, porque o Senhor está sobre mim com uma unção. E ele termina a leitura dizendo assim: hoje se cumpre essa palavra. Sabe o que estava dizendo, em outras palavras? O que o profeta Isaías havia profetizado. Isaías era o profeta messiânico, cerca de 700 anos antes. O que Isaías estava profetizando, o que Isaías disse, o que ele profetizou, era ao meu respeito. Essa unção está sobre mim. Eu sou aquele pelo qual Isaías profetizou. Se você continuar lendo o texto aqui de Lucas, você vai perceber que alguns homens começaram a duvidar do que ele havia falado. Mas essa é uma outra mensagem. Agora, Jesus entendeu exatamente o propósito da unção e a palavra que foi liberada acerca dele. Agora, a pergunta é: Jesus, ele sabia. Jesus teve uma revelação de Deus. Deus falou antecipadamente: eu vou colocar uma unção sobre ele. Ele se manifesta para o tempo do ministério. Ele entendeu o tempo, esse é o tempo. Ele me chamou para essa hora, esse é o tempo de eu me manifestar como aquele que Deus me enviou. Então ele percebe: Deus tem uma palavra, essa unção está sobre mim, Deus tem uma unção. Agora, Jesus, o que ele fez com essa unção? Jesus reconhece a unção, reconhece a palavra. Ele sabe que é ele sabe que esse é o tempo, ele sabe que essa é a hora. Agora a pergunta é: o que Jesus fez com essa unção? Ele leu o texto e falou assim: se cumpriu hoje as escrituras, voltou para a sua casa. O que ele fez? Abra aí em Atos capítulo 10, versículo 38.
Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Olha o que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus entendeu a unção, ele entendeu que o que ele carregava. Ele entendeu que Isaías liberou uma palavra que se cumpriria nele: eu ungi, o Espírito do Senhor está sobre ele, para pregar, curar, proclamar, libertar, anunciar. Então ele entende, essa palavra é para mim, está falando de mim. Se cumpriu essa palavra hoje. E o que ele fez? Ele não guardou essa palavra. Ele não ficou na casa dele lá, deitado, lavando. Ele não voltou para a carpintaria do pai e foi construir móveis. Lembra que ele era carpinteiro? Até os 30 anos ele foi carpinteiro. Quando ele entendeu essa palavra, que era o tempo do cumprimento dessa palavra, ele não voltou para a carpintaria do pai. A Bíblia diz em Atos 10, 38, que ele andou por toda parte. Ele andou, ele saiu anunciando por toda parte. O que ele fazia o bem, ele curava os enfermos, ele libertava as pessoas, porque ele começou a executar a unção, ele começou a se manifestar debaixo da unção. E escute, irmão, o texto é claro: o Senhor ungiu a Jesus. Irmãos, Jesus não se manifestou. 99% dos teólogos acreditam que Jesus não fazia poder e milagre porque era Deus. A maioria dos teólogos acreditam que Jesus estava debaixo da unção do Espírito, que o Espírito ungiu a Jesus, um homem com a unção plena de Deus, e por isso ele realizava aquilo que ele realizou. Tem muito crente que olha para Jesus e fala assim: Jesus fez tudo isso porque ele era Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que Jesus estava manifestando debaixo da unção do Espírito. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Jesus, ele se manifestou, ele andou por toda a parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus entendeu, a palavra foi liberada ao meu respeito, a unção foi colocada sobre mim, o que eu vou fazer com ela? Ele saiu andando por toda parte, e por onde Jesus passou, o que ele fez? Ele fez o que a unção permitiu que ele fizesse. Qual era a unção? Pregar, ensinar, libertar, curar. Essa unção. Agora, sabe o que me faz pregar esse texto? Essa palavra que ele diz aqui, ó: porque Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa palavra poder aqui é dunamis, do grego dunamis, e a mesma palavra usada quando Jesus olhou para os seus discípulos e disse: eu vos dou poder. Eu vos dou poder. Poder para quê? Para pregar, para pisar em serpentes, escorpião. Poder para anunciar, poder para sinais seguirem você, poder para usar o meu nome. Eu vos dou poder. Sabe o que a Bíblia está ensinando para nós? Que a unção que estava sobre Jesus, a unção de Isaías 61, que se cumpriu em Lucas capítulo 4, e foi manifestada nos evangelhos e relatada aqui em Atos capítulo 10, verso 38, por Pedro. Quem escreveu Atos foi Lucas, mas aqui é um relato de Pedro. Pedro pregando para a casa de Cornélio. A unção de Isaías 61, que se cumpriu em Lucas 4 e foi revelada nos evangelhos, anunciada em Atos 10,
é a mesma unção que está disponível para a igreja hoje. Essa parte você fala assim, amém, Jesus. A mesma unção que estava sobre Jesus, porque Deus poderia simplesmente usar Jesus como um Deus e ninguém mais atingiria isso, porque só Deus é Deus. Agora lembra que Jesus olhou para os seus discípulos, nós estamos pregando essa mensagem domingo após domingo. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: vocês farão obras iguais às minhas e farão ainda maiores. Se a manifestação de Cristo fosse como um Deus, seria impossível, porque até onde nós sabemos não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Só a Trindade, a triunidade de Deus, um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo, que até o português não consegue falar direito, porque seria os três são um, mas não é os três são um, é os três é um. Até o vocabulário se confunde na hora que fala a dimensão do nosso Deus. Então Deus Jesus não operou por meio da sua divindade. Jesus operou por meio da unção que fora liberada sobre ele para executar o ministério pelo qual ele foi enviado para fazer. Quem entende isso, diga amém. Jesus está debaixo de uma unção, e quando ele entende a unção, ele anda por toda parte, e aonde ele chega, ele derrama dessa unção sobre as pessoas. Sabe qual é a boa notícia? Essa unção está sobre a igreja. Essa unção está sobre a sua vida. Você que está em casa, essa unção está sobre você. Essa unção foi derramada. Jesus, entenda, Deus prometeu a unção. Jesus sempre é o alvo dela, né? Tudo se cumpre nele. Aí a unção se cumpre nele. Ele fala assim: ó, se cumpriu hoje. Vou manifestar essa unção. Eu vou libertar pessoas, eu vou curar pessoas, eu vou desfazer as obras do diabo, eu vou libertar, eu vou curar, vou transformar, vou mudar a história. Aí antes dele ir para o Pai, ele falou assim: agora eu vou dar essa unção para os meus discípulos. Agora eu vou liberar essa unção para aqueles que vão usar o meu nome. Quantos aqui usam o nome de Jesus? Vou perguntar de novo: quantos aqui usam o nome de Jesus? Quantos aqui falam em o nome de Jesus? Jesus então pega essa unção e compartilha com você. Fala assim: use o meu nome. Sobre o meu nome você tem essa unção. Que unção é essa? Libertação. 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 Cura. Libertar as obras do diabo, os oprimidos do diabo, é libertação também de coisas espirituais. Sabe qual é a unção que nós temos? Pessoas que estão presas em vícios, pessoas que estão presas, amarradas por cadeias de vícios, de hábitos, de costumes, por causa da unção que está sobre a sua vida. Quando você prega a palavra para elas, libera a palavra para elas, elas serão libertas em nome de Jesus. Pessoas que estão enfermas no seu corpo físico, porque você vai pregar para elas, vai liberar unção sobre elas, elas serão curadas no seu corpo físico. Pessoas que estão atormentadas pelo diabo, possessas, influenciadas, com a mente tomada por Satanás, porque você libera a palavra sobre elas, elas são libertas. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Eu não sei você, mas eu me lembro quando eu me converti, quando eu recebi a Jesus como meu Salvador. Só pelo fato de eu ter ido para a igreja, irmãos, sem que nada mais acontecesse, só de ter ido para a igreja, muitas enfermidades do meu corpo desapareceram. Só de ter ido. Só de ter ouvido a palavra pregada nos cultos, Deus liberta a minha vida dos vícios. Só de ter ido para a igreja, aqueles pensamentos que a gente sabe que não é de Deus, que não provém de Deus, são arrancados e Deus coloca pensamentos novos. Paulo chama de metanoia. Porque você entra num ambiente
onde a unção de Isaías 61 está sendo liberada, a unção de Lucas capítulo 4 está sendo liberada. Que unção é essa? Libertar, curar, transformar, mudar histórias. Quantos aqui podem dizer assim: pastor, a minha história foi mudada por Deus? Quem pode dizer isso? Quantos aqui podem dizer: pastor, a minha história foi transformada por Deus? Depois que eu conheci Jesus, eu sou um, eu era um, agora eu sou outro. Sabe o que aconteceu com você? Foi liberada para a sua vida através de alguém. Escuta aqui: Jesus não veio pessoalmente pregar para você, Ele não fez isso. Jesus não veio pessoalmente pregar para você, Ele não fez. Eu estou afirmando que Ele não fez isso. Jesus usou alguém que entendeu que a unção de Isaías 61 está sobre ele também, por causa de Cristo. E essa pessoa pregou para você. Seja um pastor aqui, seja alguém lá fora, mas essa pessoa liberou a unção sobre a sua vida. Que unção é essa? Libertação. Tem pessoas aqui que bebiam, fumavam, usavam drogas, não usam mais. Traía a esposa, traía o marido, adulterava, prostituía, viciada em pornografia, em jogos de azar, dos mais diversos. Mas foram tocados pela unção e elas não sentem mais falta dessas coisas. Pessoas que ficavam possessas por demônios, atormentadas por demônios, não podiam dormir. Pessoas que tinham insônias, dormiam num lugar, acordavam no outro, falava coisa, não sabia o que estava falando. Aí elas entram para Jesus, elas vieram para cá e elas foram transformadas por Deus, elas foram libertas. Pessoas com doenças no seu corpo, das mais diversas, e elas foram curadas. Lá no finalzinho de Isaías 61, a palavra fala assim: em lugar da sua vergonha te darei dupla honra. Pessoas que andavam por essa cidade cabisbaixo, envergonhadas, com vergonha do passado, do que fez. Moças com vergonha porque se deitou com muitos homens nessa cidade. Rapazes com vergonha do que fez. Mas de repente a unção veio. E quando a unção veio, a palavra diz: no lugar da sua vergonha te darei dupla honra. No lugar da vergonha que você passou, a unção de Deus está trazendo uma honra dupla sobre a sua vida. Pessoas que olhavam para criticar, agora vão olhar e vão dizer assim: o que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu com essa pessoa? Porque a vida dessa pessoa já não é mais a mesma. Sabe a coisa mais linda da nova conversão? É quando um jovem, por exemplo, um homem ou uma mulher aqui recebe a Jesus e ela volta para o seu contexto de família, seu contexto de trabalho. E quando essa pessoa chega lá, de alguma forma as pessoas começam a achar estranho, falar: aconteceu alguma coisa com essa pessoa que eu não sei explicar. Aconteceu alguma coisa com essa pessoa e agora você consegue lembrar de você, se você converteu de verdade. Aconteceu alguma coisa com essa pessoa que ela está diferente, ela está mudada. Sabe o que aconteceu? A unção de Isaías 61 veio sobre a vida dela. Libertação, cura, transformação. No lugar da vergonha, Deus coloca dupla honra. Agora Jesus olha e fala assim: eu vos dou poder. Olha para a sua igreja, e você é a igreja, e fala assim: essa unção está sobre a sua vida. Você tem um poder, o dunamis, para transformar a vida de outras pessoas. Você tem esse poder. Você tem um poder dado por Jesus para andar por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus é com você. Agora a unção, ela precisa ser manifesta, ela precisa ser liberada. Jesus, quando encontrou com a mulher samaritana lá em João capítulo 4, ele falou assim: se você entendesse
Quem fala com você: tu me pediria água, eu te daria água viva. Porque qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque nele se fará uma fonte para jorrar para a vida eterna. A unção do Espírito que foi colocada em nós, irmãos, não é a água apenas, é uma fonte que jorra. A unção precisa ser liberada sobre as pessoas. Sabe o que eu percebo, irmãos? Nós estamos buscando unção. Toda sexta-feira a gente está indo para o monte buscar unção, buscar poder, aquilo que já está liberado. Queremos aumentar no entendimento daquilo que já foi liberado sobre nós. Todo sábado, aliás, 90% dos sábados estamos indo para o monte. Estamos orando aqui na igreja de manhã, estamos buscando, estamos jejuando, estamos fazendo voto, fazendo propósito. Tem pessoas tirando a coisa, tem pessoas tirando comida que mais gosta, outros fazendo votos com Deus. Nós estamos buscando a unção de Deus. Mas sabe qual é a parte mais legal da unção? A unção não é para nós. A unção não é um fim em nós mesmos. A unção é para ser liberada para o outro. A unção é para essa cidade. A unção é para as pessoas que você for tocar nelas. Em Promissão tem pessoas, irmãos, lá. Abre Isaías 61 de novo aí, por favor. Abre lá, Isaías 61. Olha aqui. Você vai colocar o seu nome aí. Eu já provei para você pela Bíblia que essa unção é para você. Jesus, essa se cumpriu em Jesus, e a mesma unção Ele deu para você. Então você pode pôr o seu nome aqui. Se alguém reclamar, você manda falar comigo. Bota o seu nome aí. Você que está em casa, bota o seu nome aí. O Espírito do Senhor Deus está sobre... Põe o seu nome aí, num 3, hein? O Espírito do Senhor Deus está sobre o Nilson. O Espírito do Senhor Deus está sobre o Nilson. O Espírito do Senhor Deus está sobre... Porque o Senhor ungiu o Nilson, o Cláudio, a Helena. O Senhor ungiu o André. O Senhor ungiu, põe seu nome aí. Porque o Senhor ungiu você para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor enviou, põe seu nome aí, a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A unção que está sobre você, irmão, tem pessoas algemadas, acorrentadas pelo diabo. Eu lembro quando eu me converti, irmãos, Deus me deu uma visão. Eu me vi acorrentado, sabe aquelas correntes antigas que aqueles homens tinham, que era uma bola de ferro muito grande, com a corrente nos pés. Eu vi aquilo, os pés e as mãos eram quebrados. Quando eu me converti, na época eu não entendi essa visão, mas depois eu comecei a entender que Deus havia me libertado, arrancado, quebrado as correntes que me prendiam. Agora eu repito, Jesus não veio pessoalmente pregar para mim, nunca veio. Quem pregou para mim foram homens, como qualquer um de nós, que simplesmente liberou a unção de Deus. Agora nessa cidade, no seu trabalho, talvez na sua casa, tem pessoas algemadas, presas. Agora a unção que está sobre a sua vida pode fazer isso aqui, ó. Olha o versículo 2. Pregar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em promissão estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa unção que está sobre você tem o poder de transformar a vida das pessoas. A pergunta é: quanto vale isso? Quanto vale ter uma vida transformada? Quanto vale alguém que está no divórcio ou para se divorciar e ele restaura, e por causa da sua palavra essa pessoa não se divorcia? Quanto vale você pegar alguém que está nas drogas e por causa da palavra que você liberou, essa pessoa sair das drogas? Quanto vale alguém que está num quadro depressivo, de suicídio, e você prega para ela, e ela no lugar do luto vem a alegria de Deus, então ela volta a ter alegria para a vida? Quanto que vale isso? Quanto que vale alguém que só andava humilhado nessa cidade, agora anda com honra duplicada? Quanto vale um negócio desse? Quanto que vale isso? Qual é o preço? Se alguém fosse pagar em real, qual é o preço disso? Quanto é que custa? Se a gente pudesse pagar em dinheiro, eu vou pagar para você. Quanto é que custa um negócio desse? Sabe quanto custa uma palestra de um coach top Brasil? Cerca de R$5.000 num evento que você coloca 10 mil pessoas lá dentro. Para fazer uma imersão com um coach numa casa para caber 20 pessoas lá, de 20 a 100 pessoas, eles cobram 100 mil pessoas, R$100.000 por cabeça. Por isso são tudo milionário. Coach, tudo milionário, a maioria é milionário. Os tops, tudo milionarão, hein? Agora, sabe qual foi o poder da igreja? Você tem a oportunidade de oferecer de graça isso para as pessoas. De graça eu recebi, de graça eu entrego. Se alguém fosse pagar para você, se fosse milionário, não teria condição de te pagar. Mas você pode falar assim, ó, eu vou orar por você aqui, e você tocar alguém, e você transformar a vida dessa pessoa. De graça. Que não custa nada para nós, porque já custou tudo para Ele. Irmãos, a gente vai saber o nosso nível de ministério, de verdade, lá na eternidade, lá na glória. Porque se você sair por essas portas, e essa mensagem entrar no seu coração, não ficar só na sua mente, não ficar só nos seus ouvidos, no seu entendimento, ela entrar para o seu coração, e você sair daqui como quem bate no peito e fala, a unção está sobre a minha vida, a unção está sobre mim, eu vou executar a unção. Você não vai saber a proporção da onde Deus vai te levar para tocar pessoas. Irmão, se nós tivermos uma igreja que entender, eu tenho a unção de Deus, essa cidade vai ter uma revolução nessa cidade, nós vamos virar essa cidade de cabeça para cima. E nós vamos oferecer para as pessoas de graça o que dinheiro nenhum poderia pagar. Pessoas algemadas, presas, que agora poderão ser libertas. Abra sua Bíblia comigo em Zacarias. Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel,
não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra força e poder aqui, do hebraico, é a palavra força humana, força de exército, poder humano, poder bélico, força organizada por homens, força dentro da capacidade de homens ou capacidade humana, força e poder, força humana, riqueza humana, habilidade humana, poder humano, exército humano. A palavra está dizendo, não por força, nem por poder, algumas versões nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A obra que Deus vai realizar e tem realizado, de transformar vidas, não é pela força humana, não é pela capacidade humana, não é pelo exército humano, é pela unção do Espírito. A unção do Espírito pode fazer na vida de um filho o que uma mãe tentou fazer na própria força há 20 anos. A unção pode fazer num culto. Não por força, nem por poder, violência, mas pelo meu Espírito. No Velho Testamento, o sacerdote usava uma roupa de linho, e o propósito daquela roupa não era só para ficar bonitão. O propósito daquela roupa é que ele não podia suar, não podia ter expressão de suor, porque a mensagem por trás daquilo era: a obra de Deus não é feita no suor do rosto do sacerdote, a obra de Deus é feita pela unção do Espírito. Não é que um pastor, por exemplo, não pode trabalhar no sentido assim de se esforçar para fazer, não é isso que o texto está dizendo. Mas se um homem de Deus resolve tentar só trabalhar e não buscar a unção do Espírito, ele adoece e não tem resultados. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? A unção de Deus não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. É por isso que a palavra diz em Isaías: a unção quebra o jugo. Tem pessoas aí nessa cidade que já tentaram de tudo com elas. De tudo. De tudo. Mas eu quero desafiar você a trazer para a igreja pessoas que já tentaram de tudo. Traga para cá. Se você conhece alguém que já tentaram de tudo com elas aí e não deram certo, traz para cá. Traz para cá. Pastor, conhece alguém, dá para cá. Manda vir, manda procurar a gente aqui. Pastor, conhece alguém que, pastor, que é só o sangue de Jesus, então o lugar certo é aqui. Traz para nós. Por quê, pastor? Porque vocês são bons? Não. Porque a unção de Deus está nesse lugar. E quando eu falo esse lugar, não é o templo, não é o nome da Lagoinha, não é na organização, na instituição, não tem nada a ver com isso. A unção de Deus está sobre as pessoas desse lugar. A unção de Deus está sendo liberada desse altar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Nem por força, nem por violência, nem por poder, mas pela unção do Espírito. Fique em pé, por favor. Chora carablaçore e candarabraxere e catarabás. Eu quero ministrar para você em pé. Em Mateus 13:53, o mesmo lugar que ele recebeu a unção de Deus, que Jesus, manifestou a unção, mesmo lugar. Lucas 4, Mateus 13, é o mesmo texto. Só que um vai dar a ênfase de Jesus lendo na sinagoga.
O outro vai dar a ênfase de Jesus saindo da sinagoga e pregando em Nazaré. O que aconteceu em Nazaré? Jesus começou a se manifestar com a unção de Deus. E a pergunta era: não é esse o Jesus, o filho de José? Não é ele, Jesus, o filho de José? A sua mãe chama Maria, está aqui seus irmãos, suas irmãs. E a grande pergunta era: de onde, pois, vem tudo isso? Depois você lê o texto, Mateus 13, 53 em diante. A pergunta era: de onde veio tudo isso? Nazaré assustou quando Jesus começou a manifestar a unção. Recebe essa palavra no teu coração. Quando você resolver manifestar a unção de Deus, pessoas que te conheceram a vida inteira nessa cidade vão ficar perguntando assim: mas não é ele o filho de José? Mas estudou comigo aqui no Navas, estudou comigo no Donda, estudou comigo aqui no Miguel Couto desde criança. Essa pessoa estudou comigo. Não, peraí, quem está falando é... Quem está... Não, peraí. Quem está virando essa cidade de cabeça para cima é o filho do Zé. E a pergunta que vem depois é: de onde vem tudo isso? Sabe o que eles não sabiam? Que Jesus havia entrado no templo, na sinagoga, e lido o texto. E não só lido o texto, mas reconhecido a unção. E a resposta é: de onde vem tudo isso? Vem da unção que está sobre a minha vida, porque o Senhor me ungiu para pregar e para curar. Se eu pudesse definir o significado da palavra unção, pega essa aí, ó. Unção. Unção. Outros não. Edita essa parte aí, corta essa parte da pregação. Você que está na mídia, depois você edita. A palavra unção, irmão. Você corta essa parte. A palavra unção. Uns são, outros não. A unção capacita a você fazer para Deus o que você não faria sem ela. Por força, por violência, você não consegue resultado. Mas de repente vem uma unção. Unção. Lembra de 1 Coríntios 1, 26 em diante? Vede, pois, irmãos, na vossa vocação, que não foi muitos chamados os de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são. Deus escolheu as que não são. Então Deus escolhe as que não são e coloca unção e fazer. A diferença na sua vida nunca será os seus diplomas, a sua capacidade intelectual. A diferença na sua vida vai ser a unção. Pastor, por que uns fazem e outros não fazem? Uns são, outros não. A unção está sobre a sua vida e você pode fazer. Pastor, como é que eu vou saber se essa mensagem é verdade ou mentira, pastor? Eu quero desafiar você a fazer. Depois você volta e me conta. Se não funcionar, irmão, se você não começar a mudar a vida de pessoas, você pode vir aqui na igreja e dar o seu testemunho. Eu vou dar um microfone para você falar: isso é mentira, pastor, isso não é mais para nós. Eu dou o microfone para você falar aqui na frente. Mas sabe o que vai acontecer se você começar a fazer o que eu estou pregando aqui? Você vai ver na sua vida a unção se manifestando sobre você. Amém? Vamos orar. Pai, eu só posso pregar, Senhor. Eu só posso pregar. A unção é sua.
ela já foi liberada sobre nós. Mas nós sabemos que nós podemos crescer em unção, níveis de liberação da unção do Senhor. A obra é sua, Pai. Eu não posso convencer os teus filhos, eu não tenho esse poder. Mas o Senhor pode fazer. Chorar, shebandahai chou. Tenha unção renovada sobre a sua vida em nome de Jesus. Que a palavra que Deus liberou sobre a sua vida vai se cumprir nesse tempo. Eu estou pregando para pessoas que têm promessa de Deus sobre a sua vida. Eu estou pregando para pessoas que Deus disse que vai te usar. Eu estou pregando para pessoas que você entende que a unção de Deus já foi profetizada sobre a tua vida. Um dia Paulo chegou para Timóteo e disse: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Eu ministro o renovo da unção sobre a sua vida. Você vai pegar a palavra para Deus, cumpriu a palavra, é para mim, essa palavra é minha. Você vai sair daqui hoje igual Jesus saiu da sinagoga. Hoje se cumpriu essa palavra, porque essa palavra é para mim. A unção é para mim. A unção não é para o pastor. A unção não é para os músicos. A unção não é para os obreiros. A unção é para mim. Você vai fazer em 1 ano o que você não fez em 10. Eu profetizo 1 ano o que não fez em 10 para Deus. Em nome de Jesus. Vamos terminar? Vou liberar para você comer o seu cupim casqueirado. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor Deus, o nosso Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vai em paz, vai debaixo da unção do Espírito, do poder do Espírito, da ousadia do Espírito, da intrepidez do Espírito, e proibição vai ser pequena, em nome de Jesus, para a unção de Deus sobre nós.